Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Não vamos fazer a leitura ainda, mas deixa aberta aí a sua Bíblia, por favor. Irmãos, uma das frases mais famosas, mais conhecidas de todos os tempos é o dilema de Hamlet: ser ou não ser? Eis a questão. Eu não vou nem perguntar quem já ouviu essa frase, vou perguntar quem nunca tinha ouvido. Levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo já tinha ouvido. Essa frase é mais manjada do que moeda de 5 centavos. É o que dá para ser, né? Na nossa realidade. Mas qual é o significado dessa frase? O que ela representa? Em que contexto ela foi dita, ela foi falada? E ontem lá no nosso encontro de casais, no nosso grupo de casais, nós tivemos também uma frase, e aí surgiu essa questão do contexto. O contexto é sempre importante, né? Para a gente saber o significado de alguma coisa que foi dita. Bem, essa frase faz parte de uma peça teatral de um cidadão chamado Shakespeare. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele é meio famosinho, as pessoas conhecem ele um pouco. E ela é dita pelo personagem príncipe, que é o príncipe Hamlet, e ele diz isso no contexto em que ele reflete sobre... é um monólogo, né, no qual ele reflete sobre as tantas adversidades da vida, e diante de tantas adversidades e dores que a vida traz, ele pensa a respeito disso, e consigo mesmo ele tem essa conversa: é melhor viver ou morrer? É melhor aceitar a vida com as suas adversidades, com as suas muitas dores, ou acabar com a vida? Esse é o ponto que ele está tratando nesse monólogo lá na peça. É uma obra de ficção, mas é uma reflexão válida, porque muita gente pensa a esse respeito o tempo todo no mundo. E nós podemos chamar esse dilema de um dilema ontológico. O que isso significa? A ontologia, ela reflete sobre tudo o que diz respeito ao nosso ser, à nossa existência. Então, esse é um dilema que atinge a muitas pessoas. Cedo ou tarde, nós, em determinadas circunstâncias que vivemos, nós somos tomados por esse dilema. E esse foi também o dilema muito presente nas vidas de dois personagens muito conhecidos nossos, que são Jacó e Esaú. A existência deles foi marcada pela constante incerteza, oscilação entre o ser e o não ser. E, acima de tudo, porque os dois, eles viveram num contexto de mudanças de cenário que transformaram as vidas deles de um modo muito radical. Ou seja, o drama existencial dos dois se tornou a realidade, e uma realidade muito crua, pelas mesmas razões que nós também enfrentamos os nossos dramas existenciais. A instabilidade da vida, das circunstâncias, das incertezas que a vida traz. Então, só que nas vidas dos dois, nós podemos notar que esse drama ele foi potencializado por uma ação direta da parte do próprio Deus, agindo na história deles. Então, nós podemos dizer que Jacó e Esaú, especialmente Jacó, ele foi desafiado a viver no mundo natural sob a influência direta do Deus sobrenatural revelado nas Escrituras. E isso, tenha certeza, não é pouca coisa, não. Porque como você vai viver na história humana, dentro de um contexto familiar, guiado, dirigido
pela realidade que está além da sua história, da sua família, do seu contexto secular, humano, terreno. Isso é um grande desafio, porque ninguém entende uma coisa dessa. Nós temos o exemplo, né, que vai ser talvez o mais chocante de todos, que é o exemplo de José. Lá na frente nós vamos ver José vivendo todo esse drama, né, quando ele diz para os seus pais, para os seus irmãos: olha, eu tive um sonho. E nesse sonho, a lua e as estrelas, né, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim, e todos logo interpretaram o sonho, porque Deus deu o dom da interpretação para os seus parentes, e eles disseram: o quê? Nós vamos nos curvar diante de você? Você está ficando louco. Ou seja, você viver aqui nesse mundo, por meio da fé, meus irmãos, é um desafio muito grande. E o desafio para nós nessa noite, que é igualmente grande, é entender e aceitar que, assim como foi com Jacó, ao longo da história terrena dele, Deus tem chamado muitos a viverem no mundo natural uma vida movida pelo sobrenatural. Isso também se aplica a nós. E antes de qualquer coisa, eu quero explicar qual é a forma, o uso que eu faço dessa palavra sobrenatural aqui, e eu quero fazer isso com muito cuidado, porque tem havido um abuso muito grande dessa palavra por parte da igreja, né? E nós temos que confessar isso. Em um grande número de vezes, esse termo sobrenatural é usado principalmente de duas maneiras. Primeiro, para dizer sobre aquilo para o que não se conhece uma explicação razoável, que está além da razão. E nem tudo que está além da nossa razão é sobrenatural necessariamente. Existem muitas coisas que não têm explicação hoje, mas daqui a um tempo podem vir a ter, desde que a gente tenha o conhecimento adquirido para isso, né? Então, nem tudo que é inexplicável é necessariamente sobrenatural. E a segunda razão é que, a segunda forma de se entender isso no senso comum, é como algo que não deve ser questionado porque se sobrepõe à razão. Então, tem muita gente que diz isso, não é? Não, a razão é inimiga da fé. Se Deus disse, vai acontecer. Né? Então, a primeira coisa é saber se Deus realmente disse. Né? Então, tem uma série de questões envolvidas, e não é de nenhuma dessas formas que nós estamos usando aqui essa palavra, irmãos. Sobrenatural aqui, do modo como nós estamos usando, significa basicamente o seguinte: o adentramento da realidade concreta, mas invisível, na nossa realidade concreta e visível, no nosso mundo natural. O adentramento da realidade concreta, mas invisível, ou seja, as coisas de Deus, as coisas do alto, na nossa realidade concreta e visível do mundo natural. Isso é o que eu chamo de sobrenatural. Então, quando o anjo vem visitar Maria e anunciar o nascimento de Jesus, isso é sobrenatural, é um evento sobrenatural. Não é? Quando Deus desce para falar com Moisés lá no monte, o monte todo estremece, isso é um evento sobrenatural. A gente não pode banalizar essa palavra porque ela acaba perdendo significado, e o significado dela é muito importante para nós. Então, diante disso, nós não queremos pensar no sobrenatural como uma espécie de recurso extra que Deus disponibilizou para a gente quando a coisa aperta. Ah, não, a gente resolve por aqui, mas quando não dá, aí a gente lança a mão do sobrenatural. Não, não é isso, irmãos. Embora a gente entenda que, sim, Deus pode usar situações e eventos sobrenaturais para nos socorrer em momentos difíceis, o nosso alvo é demonstrar que Deus, embora seja espírito, como a Bíblia afirma, ele é um Deus concreto, real, verdadeiro. E ele deseja ser um Deus concreto, real e verdadeiro nas nossas vidas. Então, o que ele quer é se tornar bem real nas nossas vidas, inclusive a ponto de dirigir as nossas ações e as nossas reações nesse mundo. A ponto de nós, antes de tomarmos uma decisão importante, dobrarmos os nossos joelhos e perguntar: Senhor, o que o Senhor pensa a esse respeito? Qual é a sua opinião em relação a isso?
Porque, às vezes, irmãos, situações que parecem extremamente favoráveis para nós, podem ser um grande laço e uma grande cilada. E eu tenho certeza que todo mundo aqui teria uma história para contar a esse respeito, de oportunidades que surgiram, mas que, na verdade, eram uma grande armadilha, não é? Então, é nesse sentido que Deus quer ser presente em nossas vidas, não é? As Escrituras, elas falam da vontade revelada de Deus, que deve se tornar para nós o maior referencial em todas as nossas questões vividas aqui neste mundo, com base em princípios que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. Então, sim, a vontade de Deus, em grande medida, ela já está revelada nas Escrituras. E para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras. Eu acho estranho o fato de muita gente viver perguntando qual é a vontade de Deus para isso e aquilo. Porque muitas dessas questões podem ser resolvidas se a pessoa simplesmente ler a Bíblia. Não é verdade? É como você comprar um remédio e ir perguntar para o seu vizinho quais são os efeitos colaterais. Ele vai dizer para você: filhão, dentro da caixa tem uma bula. Pega e leia. A nossa bula são as Escrituras. É aqui que nós sabemos que efeitos colaterais podem ter as decisões que nós tomamos. E o que Deus pensa a respeito daquilo que nós estamos pensando em fazer ou não. Agora, existem questões que são muito específicas, para as quais a gente precisa orar e pedir a direção de Deus? Sim, existem. Mas, para a grande maioria das questões da vida, se nós conhecermos a palavra de Deus, nós saberemos como agir segundo a sua vontade. Então, irmãos, não adianta nós orarmos o Pai Nosso e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, se nós não conhecemos a vontade de Deus e, consequentemente, não agimos para fazer essa vontade. Então, com base nesses princípios, a nossa mente deve ter como preocupação principal qual é a melhor maneira de fazer aquilo que Deus deseja, a ponto de a nossa oração ela perder o caráter funcional, utilitário, e assumir mais uma face de relacionamento com Deus. Significa pensar na oração como um relacionamento e não como uma ferramenta. Isso é algo estranho para nós, irmãos, porque desde que nós nos convertemos, a maior parte das lições que aprendemos sobre oração é que a oração serve para nós alcançarmos coisas de Deus. Mas o que é que Jesus nos ensina sobre isso? O que é que ele nos manda buscar em primeiro lugar, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. E o que é que ele promete em decorrência disso? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dará. E se nós buscarmos a vontade de Deus, Ele certamente vai nos surpreender fazendo muito mais do que nós precisamos e do que nós pedimos, que também faz parte da sua promessa. Então, voltando aqui ao nosso ponto, o drama de Hamlet, ele reflete uma inquietação legítima, né, da alma humana. E a questão aqui é que, e ela está presente na história de Jacó, não é? É que ele se limita a pensar apenas no ser ou não ser. Mas a Bíblia nos ensina a pensar não apenas em ser, mas como ser. Como nós devemos ser. Porque ser, até um cachorro pode ser, ele tem uma existência. Mas ser de uma determinada maneira, só o homem pode ser, porque ele tem a capacidade de fazer escolhas. E não ser de outra forma também é uma escolha que ele deve fazer. Então, nós vamos ver como o nosso texto nos ajuda a entender essa questão e como ela se aplica a nós. O texto relata o envio de Jacó por seu pai Isaque à terra dos seus parentes para encontrar uma esposa. E nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 5 e depois vamos orar. E daí vamos dar seguimento aqui à nossa reflexão. Ok? Diz assim: Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa entre as filhas de Canaã,
levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra e de suas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, porque ela é desafiadora, Senhor, sempre. Que bom que ela é desafiadora, que ela não nos deixa na zona de conforto, mas sempre nos chama a um comprometimento mais profundo, mais alto, mais elevado. Ó Deus, contigo, e nessa noite não é diferente, estamos aqui sendo novamente desafiados pela tua palavra. Então te pedimos que o Senhor nos dê um coração pronto a ouvir, que o Senhor nos dê um coração pronto a acolher a tua palavra, que ela seja no nosso interior como aquela semente que caiu em boa terra e multiplicou e deu frutos a 30, 60 e a 100 por um. E em tudo isso o teu nome seja glorificado, que nós saiamos daqui também edificados pela tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos ver aqui a primeira questão ontológica do nosso texto, que é: aquele que não era, passou a ser. Quem já leu a história do nascimento de Jacó e Esaú? Quantos já leram? Maioria, né? Nós já conhecemos bem essa história. Sabemos que Esaú era o filho mais velho. Ele nasceu primeiro, portanto, o herdeiro legal da bênção patriarcal. Isso significaria ter a porção dupla da herança paterna. Também ter posição elevada na hierarquia social do clã, não é, como um membro destacado. Significaria receber sobre si a invocação patriarcal, né, de valor sacerdotal da bênção divina, e também receber a capacitação para tomar o lugar de portador da promessa feita a Abraão para o mundo, ou seja, muita coisa. Então, nós vemos o tamanho do significado dessa posição, nós vemos aqui na situação em que Jacó é abençoado pelo seu pai Isaque e é enviado para a terra de Padã Arã para ali encontrar uma esposa. Eu nunca me senti assim muito 100%, como direi, eu nunca consegui ter uma percepção 100% clara dessa história, porque a minha pergunta é: será que o Isaque não sabia que Jacó não era Esaú? Né? Ele disse, o braço, a mão, que o corpo parece com o corpo de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ou seja, será que ele não sabia, irmãos? Nós vamos ver que o texto dá a entender, né, pelo menos para mim, isso é uma interpretação pessoal, o texto mesmo não fala nada sobre isso, mas o texto me leva a crer que que Isaque sabia, mas que por alguma razão, Deus colocou no coração dele, de algum modo, que ele deveria ainda assim abençoar o filho mais novo no lugar do mais velho. O fato é que, como já foi mencionado pela manhã, Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não é? Essa história é uma história muito misteriosa, né? Que nós só vamos poder, talvez, entender um dia quando nós estivermos na presença de Deus. Mas isso me leva a crer que foi a revelação feita por Deus a Rebeca que trouxe, na verdade, esse convencimento.
ao Isaac. Porque ainda antes dos dois nascerem, já havia sido revelado que o mais velho serviria ao mais moço. Você pode olhar depois no capítulo 25, verso 23. Nós vamos falar mais sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, Jacó, ele nasceu para não ser o primogênito. E Esaú nasceu para ser o primogênito. Essa era a tradição familiar. Isso fazia parte da história de Israel, né? Aquela pequena história, mas uma história bastante contundente, robusta, profunda, que veio desde Abraão como herança. Então, era natural que Esaú fosse o primogênito e recebesse a bênção da primogenitura, independente dele ter vendido a bênção ou não. Enfim, isso era uma questão legal, ainda que não houvesse uma lei escrita naquele momento. Mas havia uma outra história, além do mundo natural, que estava sendo escrita. E quem estava escrevendo essa história? Deus. Então, a família, ela está vivendo dentro dessa tensão entre a tradição familiar, não é? A herança familiar, os costumes da época, a cultura da época, os hábitos da época, e uma história que está acontecendo fora do contexto natural. É uma história que não está escrita em nenhum lugar, ela está escrita apenas na mente, na soberania e na vontade e no propósito de Deus. Então, irmãos, agora encontramos Isaac confirmando a sua bênção sobre Jacó. Veja o que ele diz aí, no verso 3 em diante. Olha o tamanho da bênção. Ele diz, olha, que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o abençoe e faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Olha, para quem Deus havia feito essa promessa, irmãos? Abraão. A promessa é feita a Abraão, agora está sendo transmitida a Jacó pelo seu pai, mas ele não é o primogênito, pelo menos não devia ser. Verso 4, que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Irmãos, olha o tamanho disso, a dimensão dessa bênção. É por isso, irmãos, que nós, quando confiamos em Deus, nós podemos viver sem nenhuma ansiedade em relação a essa questão de sermos promovidos, ou de sermos colocados numa posição de destaque, ou de sermos colocados numa posição de governança, ou de poder, porque, meus irmãos, se for propósito de Deus acontecer isso, o Senhor pode arrancar a gente lá do anonimato, do fundo do poço, do fundo do buraco, e colocar a gente assentado num trono, se isso for o seu propósito. Mas se não for, meus irmãos, é como ele disse para o rei da Babilônia, ainda que você construir o seu trono entre as estrelas de lá, eu te derrubarei. Ou seja, o que Deus levanta, ninguém derruba. Mas o que Deus derruba, nunca mais se levanta. Porque Deus é Deus, irmãos. Ele pode fazer essas coisas porque os seus planos são perfeitos, os seus propósitos são eternos. Eles são estabelecidos na eternidade. Eles não são decididos por mente humana, mas são propósitos perfeitos de um Deus perfeito, só que ele decide escrever essa história nas vidas de pessoas imperfeitas como nós. Então nós vamos encontrar Isaac confirmando essa bênção, legitimando essa bênção e enviando seu filho a constituir uma família que, por fim, vai dar continuidade a uma linhagem bendita que se tornará uma grande nação, herdando a promessa que havia sido feita a Abraão. O que temos aqui, então, irmãos, é uma intromissão, uma interferência da realidade sobrenatural na história natural. É um evento pensado e planejado no mundo invisível que muda radicalmente a história dos homens, de uma família, de um clã, de uma nação que existiu no tempo e no espaço, na história humana.
E é assim que Deus age em nossas vidas. Então eu digo para você, ainda que você tenha nascido para não ser, se for propósito do Senhor que você seja, você será. Porque isso, irmãos, não depende da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, é como João vai dar testemunho no primeiro capítulo do seu evangelho. Ele diz que nós fomos gerados espiritualmente em Cristo Jesus e não nascemos pela vontade da carne, nem do homem e nem da mulher, mas pela vontade de Deus. O Senhor realizou essa obra. Foi algo que Nicodemos, sendo mestre, não pôde entender, porque o que é espiritual se discerne espiritualmente. E a mente de Deus, a mente de Cristo, precisa ser concedida a nós para que a gente entenda o que Deus está fazendo neste mundo e nas nossas vidas. Então, essa é a primeira questão ontológica. Aquele que não era para ser, aquele que não era para acontecer, aquele que não era para ser consumado, ele aconteceu e ele foi consumado porque Deus tinha propósitos. Mas a segunda questão ontológica do texto é que aquele que deveria ser, não foi. E ele demonstrou que não poderia ser mesmo. Versículos 6 a 9. Olha o que o texto diz. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Ou seja, o que fica claro aqui é que o próprio caráter de Esaú o impedia de ser o que ele nasceu para ser, teoricamente. Então, você percebe como é que as coisas acontecem no sistema, no mundo natural, né, no mundo dos homens, e se Deus não intervir, se Deus não corrigir as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, se o Senhor não nos ajudar com nossos pecados, com nossas limitações, o nosso caminho, meus irmãos, é sempre para o erro, é sempre para a injustiça e para a maldade, é sempre para o pecado. Mas que bom que o Senhor intervém na história, que bom que Ele entra na história da nossa vida, e mesmo sendo nós tão pecadores, Ele trabalha em nós para mudar a nossa sorte e para escrever uma nova história na nossa história tão torta. Então, aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas é um ditado torto, porque o certo seria dizer: Deus escreve linhas certas na nossa vida torta. Esse deveria ser o ditado, porque a tortura está em nós, não está em Deus. Deus não faz nada torto, irmãos. Então, aquele que deveria ser, demonstrou que não podia ser. Bastou Esaú ser contrariado em suas expectativas para revelar a verdadeira inclinação do seu coração profano. Ele sabia que tomar mulheres de Canaã iria desagradar o seu pai, porque isso iria comprometer a sua fé, porque as mulheres de Canaã eram idólatras, tinham muitos deuses, e muitos hábitos e manias, e uma cultura que não era, em absoluto, aquilo que Deus planejava para o seu povo. Então, há uma regra clara esboçada aqui, e que se estende por toda a Bíblia, irmãos. Se você quer saber o que um homem realmente é, do que ele é feito, prove este homem, e então você vai saber do que ele é feito. Infelizmente, existem muitas pessoas que até estão na igreja, mas que são pessoas que não podem ser contrariadas. São pessoas imaturas, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente,
E qualquer contrariedade que elas sofram, elas fazem beicinho, elas querem reagir com violência, elas querem dar o troco. E foi o que Esaú pensou: eu vou dar o troco para o meu pai. Mas, exatamente por isso que Deus nos prova o tempo todo, irmãos. Não é para que ele saiba o que há no nosso íntimo, porque ele já sabe. Mas é para que o próprio homem provado tenha consciência do que ele realmente é feito. É isso que o texto de Deuteronômio capítulo 8 vai dizer. O Senhor diz: é por isso que eu trouxe vocês para esse deserto. Para que fique claro o que está no coração de vocês e para que vocês saibam que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso o homem viverá. Ou seja, o que Esaú fez era o que se esperava que ele fizesse. Ele não surpreendeu ninguém. Então, com isso, ele deixou bem claro que, de fato, não era a pessoa a ser escolhida por Deus, embora tivesse o direito de nascença. E nós vamos encontrar em outro lugar da Bíblia esse testemunho, não é? Em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 a 17, o autor aos Hebreus vai dizer que nós devemos tomar muito cuidado para não deixar que qualquer raiz de amargura em nossos corações permaneça, brote e gere frutos, porque isso vai nos destruir. E o autor adverte, porque foi assim com Esaú, que vendeu a sua bênção por um prato de lentilha e depois, ainda que tivesse buscado um lugar de arrependimento, não o encontrou e chorou amargamente. Ou seja, um coração ímpio, perverso, que não amava a Deus, só amava a si mesmo. Então, a primeira questão ontológica, como nós vimos, é que aquele que não era para ser, ele foi. E foi porque Deus assim determinou. A segunda é que aquele que deveria ser, não foi porque não podia ser. Porque Deus não o escolheu, uma vez que o seu coração sempre foi um coração mau e perverso. Isso fica claro no seu próprio testemunho. E a terceira e última questão ontológica é que o único que verdadeiramente é, o grande eu sou, se faz presente na vida daquele que não era, mas que Deus o escolheu para ser. Versículos 10 a 22. Veja o que diz aí. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro, e ali se deitou, e ali mesmo se deitou para dormir. E ele sonhou. Eu imagino que isso aqui são milagres mesmo. Como é que a pessoa pode sonhar com a cabeça numa pedra? Né? Só Deus para fazer esse tipo de coisa mesmo. Mas, enfim, diz o texto, pegou uma das pedras, fez dela o seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e aqui eu prefiro a interpretação da NIV, da NVT e da NVI, que diz que o Senhor estava no topo da escada. Nós vamos ficar com essa interpretação, que o Senhor estava no topo da escada. E ele disse, eu sou, olha só, Deus começa a falar com ele, eu sou, ou seja, o Senhor já entra com o remédio para curar toda a tensão ontológica que acontece aqui no texto. Olha, o único que realmente é aqui sou eu. Então Deus já começa dizendo, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque, a terra em que você agora está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul,
Em você e a sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A quem essa promessa havia sido feita antes? Abraão. Gênesis 12, versículo 3 e 22, versículo 18. Eis que estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e o lugar da cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Aqui, irmãos, tem uma infinidade de questões que a gente poderia abordar, mas eu destaquei apenas algumas para a gente poder refletir dentro da nossa linha de reflexão nessa noite. O que acontece nessa altura do relato é extraordinário, porque tudo aqui acontece pela primeira vez. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o embrião do princípio Emanuel, que se mostra pela primeira vez. O Senhor diz para Jacó: eu estou contigo, estarei contigo por onde quer que você andar. Deus conosco, na vida de Jacó. Também Jacó, pela primeira vez, teve que deixar a posição confortável de filhinho da mamãe e se arriscar sozinho rumo ao desconhecido, porque em casa ele era o filhinho da Rebeca. Né? Mamãe preferia o Jacó, dava cobertura para ele, sabemos todo o processo, como aconteceu, não é? E naquela época, as mães tinham seus filhos preferidos. Hoje não acontece mais isso, né? As mães sempre tratam todos os filhos igual, da mesma forma e tal, mas naquela época tinha esse negócio da mãe ter aquele filho preferido, né? E aí o Jacó era o filhinho preferido da Rebeca. Mas agora, o colinho da mamãe ficou para trás, e ele ia ter que enfrentar a vida sozinho. Por isso é muito significativo que Deus diga para ele: eu estarei contigo. E a sua primeira parada foi numa terra sem nome. E ali, de tão cansado, ele dorme com a cabeça numa pedra, versículos 10 e 11. Ou seja, é um contexto em que ele está saindo de uma situação, agora ele está virando uma chave na sua vida. E existem momentos da nossa vida, irmãos, em que a gente pode até não perceber, mas a gente sente que Deus está virando a chave da nossa vida numa outra direção. Sabe, aqueles momentos em que a gente sente que está deixando um momento da nossa vida para trás, está entrando em outro momento, é o que está acontecendo agora com Jacó. Ele está entrando num outro mundo. Ele agora está pisando em terra santa, num mundo sobrenatural, no mundo de Deus que está invadindo o mundo dele, está mudando a história dele, está tomando nas suas mãos, está dizendo: agora eu vou te guiar. Eu serei o teu Deus e eu vou te guiar, vou guiar a sua vida. Isso, meus irmãos, é ótimo, é maravilhoso, mas é assustador também. Porque agora a coisa saiu do nosso controle definitivamente. Quem tem a rédea na mão é Deus. Então é maravilhoso, mas é assustador. E no meio desse cenário caótico e sem nenhuma perspectiva, Deus se revela a ele, então, pela primeira vez, como Deus transcendente,
versículo 13, né? Que na versão que nós preferimos diz que o Senhor estava no topo da escada que ele viu no seu sonho. Ou seja, Deus se mostra para ele um Deus transcendente, um Deus que está acima de tudo e de todos. Porque os anjos que desciam e subiam a escada, eles desciam e subiam sob ordens desse Deus. E essa visão que Jacó tem, não sei como ele interpretou, o texto não diz como ele interpretou essa visão, mas nós temos aqui alguns sinais que nos dão uma perspectiva a respeito disso. O que está contido nesse sonho? O que ele vê? Ele vê uma escada entre o céu e a terra, que servia de acesso aos anjos que desciam, na verdade, subiam e desciam. E nesse momento ele percebe pela primeira vez que o céu e a terra não estão separados. Ele percebe que não existe, na verdade, uma separação entre o que ocorre na eternidade e o que acontece na história humana. Tudo está misturado, porque Deus é o mesmo governante do céu e da terra. E tudo o que acontece nesse mundo acontece dentro de um propósito, de um plano, de um Deus soberano que tem o governo de tudo em suas mãos. Meus irmãos, isso não é pouca coisa, não. Que privilégio Jacó recebeu. Então ele percebe que Deus mantém um trânsito constante dos seus ministros e mensageiros, que de lá para cá e daqui para lá vão e vêm cumprindo os propósitos de Deus. O autor aos Hebreus fala muito sobre isso. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 7, que os anjos são ministros de Deus, enviados para fazer a sua vontade. Nos versículos 13 e 14 do capítulo 1, ele vai dizer que os anjos são ministros de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E lá no capítulo 13, no iníciozinho do capítulo, ele diz que muitas pessoas, tendo recebido os mensageiros de Deus, sem saber, acolheram a anjos. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado para não entrar naquela armadilha de culto a anjo, porque tem crente que fica mais feliz se vira um anjo do que se vira o próprio Cristo, né? Eu tive uma visão, vi um anjo, aí fica todo feliz porque viu um anjo. Mas o que é um anjo? Diante da visão que João, por exemplo, teve na ilha de Patmos, não é? De ver o Senhor assentado no trono. Mas, por outro lado, nós não podemos diminuir a importância e o valor de Deus destacar esses ministros celestiais para cuidar dos que são seus. Isso é um privilégio maravilhoso, irmãos. Então, isso mostra o quanto Deus realmente se compromete em cumprir os propósitos que Ele tem nas nossas vidas. Quiséramos nós ter uma fração desse compromisso que Deus tem conosco, quiséramos nós ter uma fração desse compromisso nós mesmos para com Ele. E muitas coisas seriam diferentes em nossas vidas. Então, o que nós vemos aqui na narrativa é surpreendente o que vem a seguir, né? Depois dessa escada que estava, onde o Senhor estava lá no alto, né? Ou seja, Deus é quem está orquestrando todo esse processo que liga o céu e a terra. E o que é uma escada? Não é? É uma estrutura formada por degraus que serve para ligar o que está acima ao que está abaixo. E aqui nós temos exatamente essa representação. No alto da escada está o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus Santo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o temor de Isaac, o Criador de tudo que há. Ele está no alto da escada. E lá embaixo, quem está? O enganador, o fugitivo, um exilado em terra estranha. O impensável aconteceu, irmãos. Esse Deus puro e santo, agora ele volta os seus olhos e a sua atenção a esse homem caído ali naquele contexto,
O que é isso, irmãos? Isso é graça na sua forma mais bruta, é a misericórdia in natura. Isso daqui é o amor que olha para o pé da escada e vê aquela criatura tão diminuta, tão pecadora, tão imperfeita, tão vil, tão carente. E olha nos olhos dessa criatura e diz: eu vou te usar porque eu te amo, porque eu tenho propósitos na tua vida. Meus irmãos, isso é extraordinário. Extraordinário. E quando nós pensamos nessas coisas, nos lembramos da nossa própria condição. Isso aqui, irmãos, é o céu tocando a própria terra. Isso daqui é o santo, o puro, o bom, invadindo o reino da profanação, da impureza, da maldade, mas ao mesmo tempo sem se tornar profano, impuro ou mau. Isto é o sobrenatural e sublime reino da glória, vindo ao natural e degradado reino de palha. O nome disso, meus irmãos, é salvação, é pura bondade, é extremo amor da parte de Deus. É isso que nós vemos nesse texto. É o Evangelho, né? Disfarçado aqui de um texto do Antigo Testamento. Mas isso tudo ocorre dentro de um propósito maior. O propósito aqui é maior que Jacó, é maior que Esaú, é maior que Isaac, é maior que Abraão, porque pela primeira vez a fórmula da promessa abraâmica é dirigida diretamente a Jacó, mas numa perspectiva que vai avançar para o futuro. Porque o seu pai diz a ele: de ti surgirão muitas nações, uma enorme família. Versículos 13b e 15 também o Senhor vai dizer para ele, aí no nosso texto, 28, 13 e 15, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, de Isaque, a terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul, ou seja, para os 4 pontos cardeais, para o mundo inteiro. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Agora a promessa mais gloriosa: eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Que promessa gloriosa, não é, irmãos? Mas o melhor de tudo é quando ele ouve: eis que eu estou com você, eu guardarei por onde quer que você for. Meus irmãos, nós precisamos alargar a nossa visão acerca do que significa o propósito de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós pensamos que o propósito de Deus se esgota em nós. Não se esgota, irmãos. O propósito de Deus nas nossas vidas, ele vai se estendendo cada vez mais. Ele alcança os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração, ele vai se estendendo. E quem sabe o que Deus vai fazer e como ele vai usar os nossos filhos e os nossos netos. É por isso que a herança da fé precisa ser transmitida. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e netos a amarem esse Deus com toda a força da sua alma, para que a transmissão da bênção siga com eles, e eles vão transmitindo essa bênção para outras gerações. Como é que Jacó poderia entender o que Deus ia fazer com esse povo? A sua história ia terminar no Egito. E quando ele morreu, a sua família era constituída de umas 70 pessoas. Mas depois de 430 anos, não sei se Jacó ainda tinha ossos. O fato é que já tinha voltado para o pó da terra, mas agora a promessa que Deus havia feito estava começando a se cumprir, porque uma grande multidão, que era a sua família, saiu do Egito. Ou seja, nós estamos aqui para ler a história de Jacó. E a pergunta é, meus irmãos, amanhã, quando alguém ler a nossa história, o que vai ler? Vai ler a história de uma pessoa fiel?
e viveu uma vida com Deus, que tinha tudo para não ser, mas foi porque Deus escolheu para ser. E tendo sido escolhido para ser, foi fiel a Deus naquilo que o Senhor colocou em suas mãos a fazer, ou se acovardou, ou vendeu a sua bênção, ou perdeu a sua perspectiva do que Deus tinha para fazer na sua vida. Meus irmãos, a obra de Deus não para em nós, graças a Deus por isso. Nós somos canais, e nós precisamos permitir que essa bênção de Deus flua através das nossas vidas. Jacó estava sendo formalmente nomeado o novo embaixador do pacto de Deus, da aliança de Deus com o seu povo, a aliança que Deus tinha feito primeiro com o seu avô. Ele já era a terceira geração de embaixadores de Deus e do pacto neste mundo. Ou seja, esse evento cósmico que rasgou o véu do tempo e trouxe a eternidade para dentro da história humana, tinha uma razão de ser bem maior, que é a promessa que Deus havia feito, ou seja, o propósito salvífico de Deus que estava em curso. Então, é por isso que os judeus rilhavam os dentes e queriam devorar Jesus com os olhos, quando Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. Não é extraordinário isso, irmãos? Então, não restava a Jacó nada além de prestar ali um culto e adorar a Deus, que havia revelado a ele uma obra tão impactante, tão transformadora. E é muito bonita essa sequência do texto, que diz que quando Jacó despertou do sono, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar e a cidade, que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Isso daqui é muito simbólico. Tem muito símbolo aqui interessante. Todo aquele que realmente vê a Deus, irmãos, se sente de imediato compelido a oferecer a Deus a si mesmo, ou oferecer a si mesmo a Deus, melhor dizendo. E nós só podemos fazer isso por meio de representações, porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Então, nós precisamos de algo que represente uma entrega incondicional. E o que é que o Jacó entregou a Deus naquele momento? Entregou a sua vida. Entregou o seu travesseiro para Deus, o seu lugar de descanso. É significativo, primeiro, quando o texto diz no verso 16 que ao despertar do sono, então ele percebeu que Deus estava naquele lugar. E essa é uma bela metáfora do sono espiritual em que muitos se encontram, né? E que todos os homens fora de Cristo se encontram. É quando Cristo vem nas nossas vidas nos despertar do sono e nos revelar que Ele está presente nas nossas vidas. Foi o que aconteceu naquele momento com Jacó, quando ele despertou do sono, não é? E em seguida, o que ele faz? Ele pega a mesma pedra que ele havia usado para dormir, e ele transforma aquela pedra num altar. Não é significativo esse símbolo, irmãos? Veja, quando ele pegou aquela pedra e fez dela um travesseiro, ele transformou a pedra em algo seu. Era uma pedra qualquer que estava jogada ali naquele momento, mas no momento em que ele pegou aquela pedra e usou como travesseiro, ele desenvolveu uma relação de pertencimento, como se aquela pedra fosse algo de valor para ele. É interessante que quando a gente passa pelas calçadas da vida e a gente vê um morador de rua dormindo num papelão, aquele papelão para nós não significa nada.
mas é a cama dele. E quando a gente vê, muitas vezes, ele levantar de manhã e enrolar aquele papelão com todo cuidado, colocar embaixo do braço e levar para a sua caminhada, a gente não entende isso, o que isso significa para ele. Mas ele está carregando a cama dele e ele vai precisar para dormir na noite seguinte. Entende? Então, o significado desse ato é muito profundo, mas como para nós uma pedra não é o travesseiro, a gente não consegue absorver muito bem esse significado. Mas quando a gente realmente mergulha no texto e a gente começa a refletir sobre isso, a pedra, aquela pedra significava para ele, naquele momento, o seu travesseiro, o lugar onde ele se deitou para dormir, para descansar. E ele pega esse símbolo e ele o apresenta a Deus como um altar. E naquele altar, ele quer fazer algo como um sacrifício simbólico. Então, como ele não tinha um animal para imolar, ele derrama sobre a pedra o azeite. Ou seja, um lugar que ele consagrou a Deus, não é? Isso aqui, irmãos, é muito profundo mesmo. É algo para a gente refletir, pensar e ruminar com os nossos pensamentos durante vários dias. O que isso significa para nós? O que de significativo nós temos realmente consagrado a Deus? O quanto nossas vidas têm sido realmente entregues a Ele, consagradas a Ele, devotadas a Ele, nesse nível de comprometimento. E ao lugar que antes havia se chamado Luz, Ele deu o nome de Betel, que significa a casa de Deus. Então, aquele lugar comum se tornou para ele um altar e a própria casa de Deus. E essa é uma lição que nós precisamos aprender, irmãos. Quando nós estamos numa relação com Deus, quando a eternidade invade o tempo, o espaço, a nossa história, e Deus vem, e o Senhor vem sobre nós e opera uma obra transformadora, e Cristo se transforma na nossa maior paixão, todo lugar para nós pode ser um lugar santo. Você se lembra quando você era um novo convertido? Assim que você entregou a sua vida a Jesus? Todo lugar para você era um lugar santo, não é verdade? Você não podia ver uma pessoa parada no ponto do ônibus que você ia lá entregar um folheto. Queria falar de Jesus para todo mundo. Passava perto de um poste, né? Queria falar de Jesus para o poste, você queria falar de Jesus para a árvore, para os bichos, para tudo que é ser vivo, para qualquer coisa você queria falar de Jesus. Mas hoje você não fala mais de Jesus para ninguém. Por quê, irmãos? Porque nós perdemos essa dimensão do sagrado. Porque para nós o lugar sagrado é só aquele que tem símbolos sagrados. E às vezes esse lugar que está cheio de símbolos nem é tão sagrado assim. Então a sacralidade de um lugar depende do nível de comprometimento e relacionamento que nós temos com Deus. E nesse momento aqui, Jacó descobriu que Deus estava com ele. E ele entendeu que se Deus estava com ele, aquele era um lugar santo. E ele tornou esse lugar um lugar oficialmente santo através de um simbolismo que ele mesmo criou para aquele momento. Isso é extraordinário, irmãos. E Jacó fica tão constrangido pela graça que ele recebeu, que ele faz um voto. Versículo 20 a 22. Ele diz: se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Ou seja, a oração que ele fez foi uma oração em cima da promessa que Deus tinha feito para ele.
Isso, irmãos, é uma oração que de fato está alinhada com os propósitos de Deus. Porque ele orou de acordo com o que Deus prometeu para ele. Ele disse: se o Senhor fizer isso, eu vou consagrar tudo que eu tenho e tudo que eu sou, definitivamente, a Deus. Então, ele faz esse voto. E a primeira vez que li esse texto, e durante algum tempo, eu entendi esse texto de uma maneira muito errada. Porque eu entendia que ele estava fazendo um trato com Deus, uma troca. Bom, se Deus me abençoar, então eu vou consagrar tudo a Ele, mas não é isso. O que ele estava dizendo é que, uma vez que Deus cumprisse a promessa que ele havia feito, da parte de Jacó, a disposição do seu coração seria devolver tudo a Deus, em forma de consagração e de separação, de santificação daquilo que o Senhor havia colocado em suas mãos, sua vida, seus bens, a promessa que Deus fez, tudo aquilo que Deus prometeu fazer na sua vida, tudo ele colocaria como algo consagrado ao Senhor. Porque, de algum modo, ele entendeu que, de fato, tudo pertencia somente a Deus mesmo. Então, irmãos, já concluindo, Jacó ainda iria ser submetido a muitas provas. Mas esse encontro se tornou um divisor de águas na vida dele, na sua relação com Deus, e em todo esse dilema ontológico que ele viveu desde o seu nascimento. Este foi o primeiro momento em que ele percebeu algo essencial a todo homem, que nós só podemos realmente ser de verdade em Deus. Porque fora de Deus, nós nunca somos nada, a não ser criaturas perdidas, vendidas ao pecado e condenadas à perdição. Por quê? Porque Deus é o único que pode dizer com 100% de acerto: eu sou. E nesse momento, as questões ontológicas de Jacó começaram a ser resolvidas, porque ele descobriu quem ele era. Ele agora era um homem de Deus, um instrumento a serviço do propósito de Deus. E o homem que saiu da casa da mamãe e foi enviado a uma terra estranha já não era o mesmo homem. Ele foi mudado porque ele viu a Deus. Então, Jacó nasceu como quem jamais seria, mas ele passou a ser. Esaú nasceu como quem devia ser, mas não pôde ser. E nunca foi. Porque o verdadeiro eu sou tinha os seus propósitos e os seus planos a respeito de ambos. E essa inversão, ela já se mostrava desde o ventre. Os dois já lutavam no útero de Rebeca, e o Senhor antecipou àquela mãe: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Capítulo 25, versículo 22. De fato, a história vai mostrar essa luta entre Israel e Edom. Os edomitas são os descendentes de Esaú. E essa história vai durar, essa inimizade, ela vai existir até que Edom traia Israel e se faça um aliado dos babilônios para destruir o seu próprio povo irmão. Você pode ler depois isso no livro dos profetas menores, especialmente Obadias. Mas o triunfo final será de Israel. Há profecias que preveem a extinção de Edom e um reino de perfeita paz e justiça seguirá com Israel. Só que para isso se cumprir, milênios vão passar e a plenitude dos tempos virá, e então nasceria na história um outro menino que nasceu para não ser. E do ponto de vista humano, ele não seria. Mas, na verdade, ele é o único, além de Deus Pai, que também pode dizer: eu sou. Eu sou. Então, irmãos, você sabe que eu estou falando de Jesus. Jesus é o verdadeiro primogênito.
Ele é o primogênito do Pai Celestial, que recebeu todas as promessas, todas as honrarias, e ele está agora sentado num trono celestial, e o Senhor tem colocado todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. E quando esse tempo determinado por Deus chegar, ele virá em grande glória e poder com as nuvens dos céus, seguido por um séquito de anjos, por um cortejo celestial extraordinário, com o toque da trombeta, ele virá reunir essa grande família que ele constituiu, que é muito maior do que a família de Jacó. É o povo de Deus, é o Israel de Deus, que congrega os israelitas, os gentios, não é? Os brasileiros, os baianos, os nordestinos, os cariocas, os paulistas, porque Deus veio buscar e salvar o que estava perdido, irmãos. Deus deu uma olhada lá de cima da escada e Ele nos viu aqui no pé da escada, sujos, esfarrapados, imundos, ocultados debaixo de uma pilha de iniquidade pelo pecado, mas Ele nos viu e nos amou, e Ele nos chamou, não é? Então, há uma passagem no Evangelho de João em que Jesus, ele vai profetizar sobre si mesmo: vocês verão o Filho do Homem, e sobre ele os anjos descerão e subirão. Jesus é a escada, Jesus é o acesso que liga o mais alto ao mais baixo, o céu e a terra, o ser de Deus e o nosso ser. É assim que o Pai chegou a nós, é assim que Deus nos viu, é assim que Ele nos encontrou e nos salvou, irmãos. Jesus é o nosso Emanuel. E assim como Deus prometeu a Jacó, Ele também prometeu a nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nos liga à família de Abraão é a promessa. E o que nos faz herdeiros da promessa é Cristo. Somente Cristo. Então, eu quero, a título de aplicação, pensar sobre 2 pontos. Primeiro, a história de Jacó e a nossa. E é interessante a história de Jacó, porque ela vai ser uma história de dramas ontológicos até o fim da vida dele. Sabe por quê? Porque no fim da vida dele, quando ele vai abençoar Manassés e Efraim, o que acontece? Ele cruza as mãos, ele abençoa, eu estou até arrepiado, meu Deus do céu, isso é tremendo, irmãos. Ele abençoa o mais novo no lugar do mais velho. Sabe o que é isso, irmãos? É a eternidade invadindo a história. Foi sempre assim na vida de Jacó. E não pense que esse homem foi um derrotado, pelo contrário, Jacó foi um vitorioso. Ele superou todas as crises da sua vida. Teve que lidar com um sogro trambiqueiro, trapaceiro, que tentou dar um nó no Jacó de todos os jeitos. Mas Deus prometeu que estaria com ele e esteve. O Senhor o guardou e o fez prosperar numa terra estranha, num contexto de desolação, dificuldade. Ele perseverou, trabalhou muitos anos, para ter finalmente a sua amada Raquel. Então, nós podemos ver aqui a história de um homem que venceu, mas a sua vitória não foi uma vitória simples, não foi uma vitória fácil. Ele precisou aprender a confiar em Deus. Ele precisou consagrar tudo o que ele tinha de mais precioso naquele momento de encontro como algo que pertencia somente ao Senhor. Ou seja, ele consagrou a sua própria vida. Então, a história de Jacó se assemelha muito à nossa história.
E o drama que aconteceu com Jacó acontece conosco. Quantas vezes, irmãos, nós somos envolvidos nesse dilema de Hamlet? Quantas histórias que nós já vivenciamos na nossa vida em que nós pensamos, meu Deus, vale a pena viver para isso? Vale a pena viver para estar passando por essa situação? Como a vida é difícil, como a vida é dura, como a vida é complexa, como ela maltrata a gente, como ela faz a gente doer, como ela faz a gente chorar e sofrer. Mas a história de Jacó, e sobretudo a história de Cristo, nos ensina que vale a pena sim. Porque no nosso caso não é só uma questão de viver ou morrer, mas é uma questão de como viver e como morrer. E se nós vivemos em Cristo, se nós morremos em Cristo, então vivemos bem e morremos bem. A eternidade já nos está garantida. E a morte para nós não é morte, é uma passagem da morte para a vida. Então, nós estamos em Cristo, temos promessas, temos a segurança, o Senhor é conosco, Ele está conduzindo a nossa caminhada. Então, o drama de Hamlet, na verdade, ele é o nosso drama, em certo sentido, porque nós vivemos no mesmo mundo complexo, difícil. E a obra de ficção, ela pode sim servir para nós como um ponto de reflexão sobre as dificuldades, sobre as lutas. Mas ele não tinha o Deus que nós temos. Ele não cria no Jesus que nós cremos. E nosso drama, ele foi definitivamente resolvido quando Jesus disse, também eu sou. Isso é o que importa para nós, irmãos. Então, quando você tiver as suas crises, seus momentos difíceis, lembre-se sempre disso. Eu sirvo ao grande eu sou. Então, não tenho que ficar aqui encucado e complexado com as minhas dificuldades, com as dificuldades que a vida apresenta, com as adversidades que a vida traz, porque vale a pena viver, se for para viver para o Senhor. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua misericórdia e o teu amor sobre nós, porque um dia o Senhor também olhou lá do topo da escada e nos viu neste mundo. Nós estávamos sujos, nós estávamos perdidos, nós éramos teus inimigos, não te conhecíamos, não te considerávamos, mas o Senhor nos amou, o teu olhar de misericórdia e graça nos alcançou. O Senhor nos chamou para fazer parte da tua família, não como simples agregados, mas como filhos amados. Que privilégios maravilhosos o Senhor nos concedeu, de nos chamar para viver uma história gloriosa, uma história onde nós já sabemos que somos vencedores, porque Cristo subiu à cruz do Calvário e Ele venceu por nós, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, Ele venceu tudo, e nele a tua palavra nos assegura que somos mais que vencedores. Então, Senhor, a nossa herança está reservada, o nosso futuro está garantido, a nossa vida neste mundo tem razão e tem sentido, porque nós sabemos quem somos, porque somos em Cristo Jesus, e somente nele é que nós podemos ser. Então é nele que nós encontramos sentido para a vida, é nele que nós encontramos sentido para a própria existência, porque, Senhor, se for para viver, que seja em Cristo. Ó Deus, porque nele nós temos a certeza de que a nossa vida jamais terminará, pelo contrário, ela somente mudará, ó Deus, de condição, ela deixará de ser uma vida temporária, uma vida limitada, uma vida restrita, uma vida de lutas e sofrimentos, para ser uma vida gloriosa, eterna, uma vida cheia de sentido, ó Deus, e plena de significado na tua presença bendita, Senhor, onde nós teremos perfeita saúde, completa paz, completa alegria e completa satisfação na tua presença. Senhor, não nos deixe esquecer de quem somos em Cristo, e que nós jamais pensemos ou tentemos ser
fora de Cristo alguma coisa, porque nos frustraremos, nos decepcionaremos e nos entristeceremos, Senhor. Então, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a termos a dimensão correta, porque ainda hoje nós vivemos, ó Deus, nesse contexto. A nossa vida também foi tomada, ela foi invadida, ela foi, ó Deus, trazida, Senhor, para uma nova dimensão, desde que Cristo entrou nela, Senhor, e agora, ainda que vivamos aqui, a Tua palavra nos chama para olharmos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Então nós andamos aqui, mas não por vista, e sim por fé, Senhor. Confirma, Senhor, em nossas vidas essa disposição, e esse propósito, e essa confiança de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está guiando os nossos passos, e, portanto, podemos ter plena certeza de que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades, se nós buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.